O que a ciência tem a dizer sobre sonhos? Esse tema é diferente, né? Muito. Curioso. Eu tô intrigada. Quando a gente fala do que a ciência tem a dizer, não é assim, no caso, assim, a verdade sobre os sonhos. Porque a ciência é uma forma de olhar. Sim. A gente tem que respeitar outras formas de olhar para o sonho, como as teorias místicas, as teorias religiosas. Então a gente vai trazer o que a ciência tem para agregar nesta compreensão, mas respeitando também as opiniões pessoais, porque ainda é um tema que a ciência está aprendendo. Então a gente ainda está batalhando para compreender, é uma coisa complicada de estudar sonhos. Então, mas se é alvo de estudo da ciência, já me chama a atenção, porque tem alguma coisa aí, né? Verdade. Tem alguma coisa aí. Vamos aos mitos e verdades, então, sobre esse assunto e depois perguntas do pessoal de casa. É mito ou verdade que muitas pessoas simplesmente não sonham? Isso é mito, completamente mito. Todo mundo saudável sonha. A gente sonha desde muito pequenininho. Na verdade, tem indícios de que bebezinhos até no útero tenham uma espécie de sonho sem imagem. Você começa a sonhar com você mesmo já a partir de uns 3, 4 anos. Antes disso, você sonha com sensações. Que interessante. Com emoções. E até outros animais sonham, outros mamíferos, gato, cachorro. Agora, qualquer ser humano sonha. Como a gente sabe que está sonhando? A gente tem uma ideia, porque a gente tem ondas cerebrais que a gente consegue ver nos animais que são semelhantes à fase onde o ser humano sonha, que a gente chama de fase REM. REM é de movimento rápido dos olhos. Esta fase, ela acontece no nosso sono de 4 a 5 vezes. Então a gente Numa mesma noite? Mesma noite. A gente tem de 4 a 5 sonhos por noite. Doutor Leandro. Todo mundo. A gente, por noite, sonha em torno de 1h30. Se a gente fosse juntar nosso sonho, a gente, durante a vida, para quem viveu aí uns 70, 75 anos, vai ter sonhado durante 6 anos consecutivos. 6 anos sonhando. Então a gente sonha e sonha muito. 4 a 5 vezes por noite. Cada sonho tem de 5 a 30 minutos. O sonho, na segunda metade da noite, ele é mais longo. Por isso que a chance de você acordar durante um sonho é maior no começo da manhã. Mas todo mundo sonha. Para não sonhar, só pessoas que estão em coma ou com lesões cerebrais muito graves, mas pessoas normais sonham bastante durante a vida. Quer dizer, se o cérebro está saudável, tem sonho? Tem sonho. Tem sonho toda noite, mais de uma vez, e bastante sonho. Tá. Alguns mais relevantes, outros sonhos de organização, menos relevantes. Tá. É mito ou verdade que lembramos pouquíssimo dos nossos sonhos? Isso é verdade. E por isso que muita gente acha que não sonha. Ela sonha, mas não lembra. O sonho é uma modalidade biológica importante para a vida, mas... 7. Não lembrado. Olha que interessante. Para que você sonhe muito, mas lembre pouco. Talvez seja até um mecanismo de proteção, para que você também não carregue traumas vindo dos sonhos, para que você não gaste muita energia à toa, porque tem muitos sonhos que não fazem tanto sentido para que você lembre de manhã. Tá. A gente só lembra do sonho se a gente acordou dentro dele ou muito perto dele. Se você continuou dormindo, você vai para outras fases do sono, onde você não sonha, e você vai esquecer. Mesmo que você acorde durante o sonho, se você não se concentrar logo que você acorda, ele some. A gente tem uma estimativa que em 5 minutos, metade do sonho é esquecido. 5 minutos. Se eu for escovar o dente e voltar, pode ser que o sonho já tenha se perdido. Por isso que é bom quando acordar, anotar. Anotar. Se você quiser lembrar, deixa já um caderninho do lado e anota, ou reconstrói o sonho inteiro. Às vezes você acha que vai lembrar e vai poder contar para alguém. Aí você vai fazer alguma coisinha, se distrai, e em 10 minutos, 90% foi embora. A gente tem uma estimativa que 95% do que você sonha, você não tem conhecimento. Você não vai lembrar jamais. Que coisa, né? Então, mesmo assim, é importante que você tenha sonhado. É mais importante sonhar do que lembrar. Isso é importante. Muito interessante. É mito ou verdade que durante o sonho o cérebro funciona de forma totalmente diferente? Verdade. O sonho é uma fase peculiar do sono e da vida. O sonho é uma parte do sono... É outra vida que a gente tem, então. É outra vida. Olha, quando você começa a dormir, você tem fase 1, sono superficial, meio acordado, meio dormindo. Fase 2 já é sono leve. Fase 3, sono mais profundo. Aí você tem a fase REM, que é a dos sonhos. Então, você tem 4 níveis de sono. A REM é um sono profundo, só que ele é curioso. O corpo está paralisado, totalmente relaxado. Só que o cérebro, na fase REM, ele acorda. Só que ele acorda para dentro dele mesmo. Olha. É como visitar o porão da sua consciência. Você está percebendo muito pouco do ambiente,
Você está em sono profundo. Você não se mexe, está paralisado. Então você fechou as entradas ambientais e abriu para dentro de si. O cérebro, ele muda. Pode passar o próximo slide. Peraí. É verdade que nesse estágio é quando a gente descansa? Esse estágio é muito importante para você descansar o seu corpo. Nessa hora, o corpo está bem relaxado. É aqui onde a gente mais descansa? Você descansa muito aqui e descansa muito aqui. Aqui não muito? Aqui não muito, porque aqui o sono ainda é superficial. Aqui você descansa muito e aqui muito. Tá. Só que aqui você descansa muito o corpo. O coração bate mais devagar, a respiração é lenta. Aqui o seu cérebro, ele acorda. E ele acorda e gasta mais energia do que quando você está acordado. O cérebro aqui, ele está super ativo. Só que ele está diferente. Mostra o próximo slide. Durante o sono, o que ativa é a parte da memória e a parte das emoções. Durante o sono? Você está sonhando, o sonho ele é uma colcha de retalho de memórias. Você está trazendo memórias à tona, você tem uma simulação emocional. Só que uma parte do cérebro importante, que é o lobo frontal, ele funciona pouco no sonho. Essa parte é a parte da crítica. Frontal mesmo. Do aqui. juízo, frontal, atrás da cabeça aqui. Então, olha que curioso o sonho. O cérebro acorda, só que o ambiente está bloqueado. Não tem mais o trilho do ambiente. Por isso que o tempo, o espaço, nada disso mais importa para o cérebro. Aí você desliga a área da crítica, do juízo, então fica livre. Da razão. Você libera o sonho. E aí você começa a trazer memórias. Por isso que o sonho, desejos, medos, desejos reprimidos podem vir no sonho? Reprimidos e não reprimidos. Tem muito sonho com agressividade, tem muito sonho com cunho sexual. E as pessoas podem ter relações bizarras. Uma pessoa que não conhece a outra pode se encontrar no sonho. Eu posso estar na minha sala e logo em seguida estar no meio do oceano. O cérebro está livre. Então é uma coisa abstrata. O cérebro está livre para colocar a casa em ordem. Então ali ele vai fazer o simulador. Muita gente acredita que o sonho seja importante para manter a sua sanidade. Curioso que o sonho você está meio psicótico. Você tem uma fantasia no sonho. E o mais estranho é que você acredita naquela fantasia. Durante o sonho você não questiona. Piamente, acredita. Então você piamente. naquele momento está um pouco esquizofrênico, um pouco psicótico. E aí você acorda e fala, nossa, que sonho maluco eu tive, né? E aí está a maior dificuldade de interpretar o sonho. O cérebro que sonha, ele é diferente do cérebro que interpreta. Completamente. O cérebro que interpreta, ele tem lobo frontal. A crítica. Ele tem crítica. Então, mas o que sonha, ele é livre. Porque ele não tem nem ambiente, nem crítica. Muito interessante. Então o cérebro ele funciona de um jeito que só funciona no sonho. Por isso que ele é insubstituível. Tá. Tem outra imagem ou vamos para outro mito e verdade? Vamos para o mito. É mito ou verdade que boa parte dos sonhos são construções aleatórias e totalmente sem sentido? Isso é bobagem, mentira, mito. Você imagina que a natureza ia gastar 2 horas com o cara inerte, parado, sem nenhuma defesa, num ambiente que era hostil, da selva, para o cara ficar sonhando de bobo. Não. Então tem uma função vital o sonho. A construção do sonho é importante para organizar a sua cognição, organizar o que você aprendeu. A gente sonha muito com coisas que vivenciamos no dia anterior, nos 3, 4 dias anteriores. Também o sonho, ele é um simulador emocional. Nada é ao acaso. Parece que é algo muito bagunçado. Mas não é. Mas o cérebro precisa daquilo para começar no dia seguinte e superar medo, frustração, organizar a cognição. Então ele gasta muita energia e gasta um tempo precioso de risco para o mamífero, porque aquilo realmente é vital. Então por mais que pareça aleatório, não é aleatório. E nem é tão fácil de interpretar. Porque depende muito de questões muito pessoais. Esses livros, às vezes, que fazem interpretações gerais, genéricas do sonho, sonhou com cobra, é traição, caiu o dente, vai morrer alguém. Essas coisas não são válidas individualmente. Porque depende do significado para mim, da cobra e do dente. Exatamente. Então ele é muito individual. A sua construção é muito peculiar, apesar que tem alguns sonhos que são meio padronizados. Por exemplo? Se ver nu numa situação, não está fazendo conseguir alguma gritar. coisa. Ou então ficar desesperado e não conseguir gritar. E fazer uma prova e não saber nada. Isso é um sonho comum. É meio cultural isso. E o que é? Tem gente que sonha com ET. Então, fases de insegurança, fases de frustração, são coisas culturais plantadas na sua mente que podem aparecer no sonho. Sonhar que você está fugindo de alguém. Sonhar com a própria morte. Muito comum você sonhar com a própria morte. Que é uma situação curiosa, onde você vai morrer e se acorda. Porque ele perde o sentido quando você não é mais o autor e o ator principal do seu sonho. Muito legal, doutor Então, Leandro. a construção do sonho, ela tem um porquê
mas mais importante vivê-la do que lembrá-la. Lembrar de um sonho é um acidente. É um acidente de percurso. Por isso que às vezes a gente tem que perder essa intensidade da lembrança. É mais importante a vivência. Perfeito. É mito ou verdade que os sonhos são importantes para a saúde do indivíduo? Isso é verdade. Pessoas privadas de sonho, elas ficam muito mais agressivas, irritadas Chatas. e podem até perder a lucidez. Podem ter pequenas alucinações. Então o sonho, ele tem uma razão de ser. Organizar a memória, organizar a sua emoção, simular coisas que você não consegue simular no dia a dia. Só o sonho consegue fazer isso. Que coisa. Consegue te levar para um ambiente onde você está livre de crítica, onde você pode matar, morrer, onde você pode desenvolver sua sexualidade sem o lobo frontal e as coisas que plantaram dentro da sua cabeça durante a vida. Então a real liberdade você consegue no sonho, para poder viver a vigília com mais saúde. Perfeito. E poder superar um dia que às vezes nos destrói, mas começar um dia renovado novo no dia seguinte. É mito ou verdade que algumas doenças podem se expressar com alterações nos sonhos? Isso é verdade. Não é no sono. Não, é no sonho. Por exemplo, pessoas depressivas podem começar a ter mais pesadelo. Pesadelos recorrentes, sonhos tristes, sonhos confusos. Pessoas que têm doenças de esquecimento. Pode começar, de repente, a ter sonhos esquisitos ou não lembrar nada do seu sonho. Pessoas que têm estresse pós-traumático. A gente estava fazendo um papo, né? Ela passou por uma situação de quase morte e não desenvolveu isso. Mas tem pessoas que passam por isso e depois passam a ter sonhos recorrentes, relacionados ao trauma que ela passou. Um acidente de carro, uma violência urbana, uma guerra, um desastre natural. Então você pode diagnosticar, às vezes, pelo padrão de sono. Tem medicamentos que alteram sonhos. Remédios para Parkinson, remédios para esquecimento, tudo isso pode levar à alteração de sonhos. Problemas endocrinológicos, apneia do sono, a pessoa pode se manifestar com um pesadelo, porque ela se afoga e ela pode ter uma intrusão no sonho. Então, se mudou o seu padrão de sonho... Presta atenção. Presta atenção e comunica o seu médico. Pode ser a hora de ajeitar sua prescrição ou de investigar uma doença clínica. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço que você me espere um minutinho só. Teve uma época que eu sonhava que eu fazia faxina a noite inteira. Nossa, eu vivia cansada. Eu acordava cansada de fazer faxina. Descansa, né? Passou. Essa fase passou. Do pessoal de casa para o Dr. Leandro agora. Primeira pergunta é enviada pela Marta. Tenho muitos pesadelos, quase todos os dias. O que posso fazer para minimizar isso? É muito pesadelo. O pesadelo ele pode acontecer com qualquer um. É normal você ter até 1 a cada 10 dias, 1 por semana. Acima de 1 por semana, exagero. Buscar ajuda médica ou psicológica para ver se tem alguma coisa acontecendo. É mesmo? Crianças têm mais pesadelo. Mulheres têm um pouco mais pesadelos do que homens. Isso é uma questão numérica e estatística. Não se sabe muito bem, talvez por questão de ansiedade ou eventos depressivos. O que você pode fazer é tentar ter ritmo de sono, regularidade, tentar acalmar o seu ambiente de sono, porque às vezes tem alguma coisa intrusiva. Não, e fica na telinha? Isso. Tentar fazer uma atividade de transição, uma meditação, uma leitura mais leve, um relaxamento antes de dormir. Para preparar para o sono. Exatamente. Mentalizar coisas boas, porque surge no sonho coisas que aparecem no dia anterior. Quem nunca jogou carta o dia inteiro e depois dormiu e sonhou que estava jogando cartas? Então você consegue planejar um pouquinho o seu cérebro. Comer uma dieta mais leve, para que a digestão não atrapalhe. Às vezes é uma questão de roupa de cama, ruído. Então é muito importante você ajustar a sua vida. Luz pode incomodar? Pode. Às vezes até aquela luz do aparelhinho da televisão, né? Então deixar o lugar mais escuro, com uma temperatura agradável, uma roupa de cama gostosa, ter regularidade, método, atividade de transição, isso deve repercutir positivamente nos seus sonhos. Mesmo assim, de vez em quando vai aparecer um pesadelo. É normal. Isso é absolutamente normal e é saudável. Agora, a Marta diz que ela tem muitos pesadelos quase todos os dias. Vale investigar? No caso, se é uma coisa que está incomodando ela, despertando, picotando o sono dela, quase todo dia, eu procuraria ajuda médica. Pode ser uma depressão, pode ser algum distúrbio de refluxo, pode ser uma apneia do sono, pode ser um problema endócrino. Então, se está perturbando a vida, buscar um bom clínico ou um bom psicólogo para poder abordar esses sonhos. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Vânia. Meu esposo se movimenta muito e se torna até um pouco agressivo durante os seus sonhos. Às vezes, eu tenho até medo dele me machucar sem querer. Isso tem tratamento? Nossa, Vânia, esse é um relato extremamente frequente no consultório. É? Durante o sonho, a gente sonha,
Só o nosso olho mexe embaixo das pálpebras. O corpo ele tem que estar paralisado. Quem está olhando alguém sonhando tem que ver alguém tranquilo. Não se mexendo. Não se mexendo. Se a pessoa está se mexendo durante o sonho, isso a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Isso é um distúrbio. A pessoa perdeu a capacidade de bloquear a ação. Então ela pode estar, por exemplo, sonhando que está numa luta e sair lutando, chutar. Então, se for uma coisa de vez em quando, não precisa fazer nada. Agora, se é uma coisa muito frequente, tem que buscar ajuda médica. Por quê? Primeiro porque tem tratamento. Ótimo. Você pode tratar o paciente de modo... Porque o paciente não lembra. Mas para quem dorme perto, é um perigo. Às vezes existe até uma desproporção de tamanho e de força, ou de um golpe. Existem casais que dormem separados por conta disso. A primeira causa é o ronco. A segunda é essa. A pessoa sonhar e se movimentar. Outra coisa, existem doenças que estão associadas a esse sintoma. Por exemplo, doença de Parkinson, quadros de esquecimento, medicamentos. Então, às vezes, esse é o sintoma de uma outra patologia. Então, o médico ele vai investigar se é este o caso. Se não for, ele vai discutir se é caso de medicar o paciente para que ele tenha um sonho tranquilo. Porque realmente é perigoso. E o paciente também ele pode cair da cama, ele pode se machucar mesmo com o próprio movimento. É impressão minha ou criança tem o corpo mais agitado durante o sono? Mais agitado. Crianças têm muito mais transtornos de sono. Tem o sonambulismo. Sim. E o sonambulismo é curioso. Ela não está sonhando no sonambulismo. Ela está numa fase anterior ao sonho, que é a fase 3. Então ela está dormindo, perambulando. Se ela for acordada ou se no dia seguinte perguntar o que ela está sonhando, ela não vai saber. Então ela está dormindo, não sonhando. Mesma coisa o terror noturno, onde a criança desperta, assustada, gritando, olho arregalado. Esse também, geralmente, ela não está sonhando. Ela acorda na fase 3. Mas criança também tem muito pesadelo. Criança tem sonilóquio, que é falar dormindo, ficar balbuciando, depois buscar o quarto dos pais. Então, o sono da criança é um sono em amadurecimento. Até os 8, 9, 10 anos, você tem vários distúrbios que são plenamente normais e aceitáveis na infância. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Mercedes. Qual a sua opinião sobre a teoria que diz que saímos do corpo quando sonhamos? Adorei, Mercedes. Eu sabia que essa hora ia chegar, assim nunca, né? Vão apertando o médico. Adorei, Mercedes. Respeito plenamente esse tipo de teoria, uma teoria poética, bonita. Talvez até justifique algumas histórias, né? De encontros com pessoas que já se foram e tal. Mas quando não a gente existe... sonha com alguém que já morreu, é um encontro verdadeiro. Porque você tem aquela saudade, você reconhece exatamente a imagem que você tinha da pessoa. É fantástico. Mas do ponto de vista científico, meramente científico, não existe comprovação de que o sonho seja algo fora do corpo. Na verdade, até o contrário. Parece que é uma visita para dentro do corpo. Parece que no sonho você vai dentro da sua memória. A gente sabe isso pelo banco de sonhos. As pessoas sonham com coisas que elas vivenciaram. Lógico, é uma colcha de retalhos de memórias. Mas, outra coisa, se eu olhar um banco de sonhos, não existe nenhuma evidência científica de que eu sonhar com você tenha aumentado a chance de você ter sonhado comigo na mesma noite. Tem nada a ver. Mostrando que os sonhos eles não se confluem num outro plano. Então, isso ainda é uma explicação mística, religiosa. O que é banco de sonhos? Banco de sonhos são pessoas que estudaram sonho, porque é difícil estudar sonho. Você tem as ondas cerebrais, mas o que eles fazem? Põe o cara para dormir no laboratório, ou na casa dele, e aí você acorda o cara de tempos em tempos. E aí você pergunta, o que você está sonhando agora? Nossa, que E aí ótimo. ele te conta, aí você anota. Aí ele dorme de novo. Aí você vê que ele está em sono REM, se acorda, faz isso com centenas, milhares de pessoas. Aí você consegue saber se o sonho realmente pode predizer alguma coisa ou se os sonhos se confluem. Então não existe evidência científica disso. O sonho é uma atividade do cérebro que está na cabeça, existem exames que comprovam isso. O ambiente ele pode até entrar no sonho. Quem nunca ouviu um alarme que virou alguma coisa no sonho, ou uma torneira que virou uma cachoeira. Uma chuva que virou xixi. Os sonhos não se misturam um com o outro. A cachoeira que vira xixi às vezes molha a cama, porque você acha que você está realmente urinando. Então, a ciência não chegou nesse ponto. Então, isso é algo ainda religioso, respeitável, mas não comprovado. Mais uma pergunta. Marcos, é possível morrer dentro de um sonho? Muita gente tem dúvida, né? Eu não sei, o personagem do sonho, geralmente, se você morre no sonho, você acorda. Porque o sonho não faz muito sentido depois que você morre. Geralmente o sonho você sonha com você, em primeira pessoa, ou observando você de fora, mas é a sua história. Agora, não é comum o sonho
prosseguir após a morte, mas pode conseguir. Pode você ter uma experiência extracorpórea, ou você pode seguir um pouquinho a história, mas é raro. Outra coisa é, será que a pessoa pode morrer realmente por conta de um sonho? Quem assistia aquela Sexta-feira 13, que a pessoa tinha um pesadelo e morria, né? Isso é muito raro. A pessoa até pode ter um fenômeno, um infarto, uma arritmia, mas pessoas saudáveis geralmente não têm problemas com relação à morte no sonho ou a sonhos muito pesados, vai. Então, geralmente, ele é feito para a pessoa acordar são e salvo e com aquela sensação gostosa de ter sobrevivido a essa experiência que só era possível no sonho. Olha, vontade de conversar muito mais, porque o esse tema não tem fim, esse tema não tem fim. Olha aqui, um dos livros do Dr. Leandro Teles, O Cérebro Ansioso, que até foi citado lá na mesa, né? Esse é o mais recente, doutor? Esse é o mais novo, a gente lançou esse ano, 2018. O pessoal quiser aproveitar hoje, nesse dia de promoções, ele está em promoção em vários sites aí. Então, O Cérebro Ansioso, uns livros sobre ansiedade. O anterior é o de 2016, é o Antes Que Eu Me Esqueça, um livro sobre memória. Maravilhoso, Antes Que Eu Me Esqueça. Também para leigos, né? Também está aí à venda na internet, das livrarias. É livro para a gente ler e entender, né? A gente lê e fala, isso. E vamos sortear um desse hoje. Agora já é presentear boa. Uma pessoa que visitar nosso Instagram e curtir e comentar nossa foto. A minha foto com a Regina tá lá já, Neuro Leandro Teles. Pronto, vai ganhar de presente. No Instagram e a gente vai presentear uma pessoa dentre os comentários. Viu que legal? Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é Leandro Teles, simples, sem nenhuma letra dobrada, leandroteles.com.br. E o Instagram do Dr. Leandro é Neuro Leandro Teles. Simples assim, tem a foto. Quem curtir, fizer um comentário, vai ser presenteado. Aí o senhor escolhe. Fala médico, já chama de senhor, né? Já envelhece uns 50 anos. Aí o doutor Leandro escolhe quem vai ser presenteado. Adorei o tema, viu? O tema é muito bom. Vamos depois trazer mais temas como esse. Bem-vindo às nossas sextas. Obrigado. Tchau, vai com Deus, bom fim de semana.